Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar a falar por que as matrizes são tão importantes para a álgebra linear. Por que é que a gente estuda matriz tanto tempo, né? Qual a nossa obsessão com matriz? Não é uma obsessão, ela é bem justificada. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar como que a gente pode é, interpretar uma matriz como uma função. O que isso quer dizer? A gente vai ver uma matriz e a gente vai entender uma transformação linear entre dois espaços vetoriais. E isso é uma coisa muito natural. Para cada transformação linear, a gente vai ter uma matriz associada. E para cada matriz a gente vai ter uma transformação linear associada. Tem um detalhe envolvido aí, que é a questão da base do espaço vetorial. Nem todo espaço vetorial vem com uma base assim maravilhosa, dada, né? Como é o caso do R2, do RT, do RN, que tem uma base canônica. Né? Nem todo lugar tem uma base canônica. Como a álgebra linear foi feita né, para ser uma coisa mais geral do que só os espaços euclidianos, então a gente tem um cuidado adicional. E mesmo para os espaços euclidianos, é importante você ter a mudança de base, às vezes permite transformar um problema difícil num problema fácil. Né? Então, as bases diferentes da base canônica são importantes, são super importantes. Então, eu vou começar a falar um pouquinho dessa relação entre transformação linear e entre matriz. E para isso, eu quero levar vocês através de um exemplo, né? E que exemplo que é esse? O exemplo é o seguinte: a gente vai pegar uma transformação linear em particular e eu vou mostrar uma propriedade muito interessante dessa transformação linear. Então imagina que eu pego uma transformação linear como aquela t de xy igual a y menos x, que a gente viu na aula 4, né? Essa t é uma transformação do R2 para o R2, né? Bom, tem uma coisa importante. Quando eu escrevo o xy, né, eu estou sempre pensando, sempre posso considerar que o xy é x, o número x que multiplica o vetor 1, 0, mais o número y que multiplica o vetor 0, 1. Por que isso é importante? Porque quando eu quiser calcular o t de xy, eu vou poder calcular o t de x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. E isso aqui, já que t é uma transformação linear, a gente já viu que é uma transformação linear, isso aqui é x vezes t de 1, 0 mais y vezes t de 0, 1. Olha só, se eu quero saber a t em um ponto xy qualquer, basta que eu saiba determinar a t de 1, 0 e a t de 0, 1. Então, no nosso caso, né, a t de 1, 0, aqui nesse exemplo que eu dei, a t de 1, 0 é quem? T de 1, 0, bom, o y é 0, o x é 1, então vai ser 0 menos 1. E o t de 0, 1 é, bom, aí nesse caso o y vale 1 e o x vale 0, né? É o 1, 0. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sempre posso calcular a minha t de xy usando esses dois vetores aqui. Esses vetores é que vão expressar a minha imagem. Né? Se eu pego um vetor aleatório xy, o t de xy é x vezes o 0 menos 1 mais y vezes o 1, 0. Então, a gente pode pensar né, que a imagem do t é gerada por esses dois vetores. Pelo vetor 0 menos 1 e pelo vetor 1, 0. Legal.
Então, eu vou dar mais exemplos, né? Vou pensar um pouquinho mais, e a gente vai ver que esse jeito de pensar ele é muito útil. E ele naturalmente leva a gente até as matrizes, tá bom? Então, vamos pensar em um outro exemplo agora. Deixa eu passar a página aqui. Pensar nessa transformação aqui. T de xy é x mais y, x menos y, 2y. Então aqui a t, ela pega um elemento do R2 e transforma em um elemento do R3. E da mesma forma, né, ela também é uma transformação linear, a gente teria que provar que ela é uma transformação linear, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Peço para você provar isso, para você pausar o vídeo agora um pouquinho e provar que T de V1 mais alfa V2 é T de V1 mais alfa T de V2, tá? Aí você escolhe, por exemplo, o V1 como x1, y1 e o V2 como x2, y2. Pausa o vídeo aí e tenta fazer essa demonstração. Tá, gente, a aula de matemática não é assistir Netflix, né? Não é ficar sentado aí no sofá vivendo. Mesmo porque, né, eu não sou um grande ator. A aula de matemática é colocar a mão na massa. Então eu tô falando as coisas, tem que brigar comigo, tem que pausar e falar, será que é isso mesmo? Vai lá e confere. Esse é o jeito bom de aprender matemática. O ideal é, claro, você poder parar e perguntar para a pessoa, mas a tecnologia não chegou aí ainda. Então, mas você pode deixar um comentário aí, ficou com dúvida, né? Esse vídeo em particular, eu não estou gravando, não é um excerto de aula. Então, eu não tenho essa interação direta, né? Esse é um vídeo comissionado. Então, mas se você ficou com dúvida, você pode deixar um comentário, eu, com alegria, vou responder, beleza? Bom, então pausa, tenta mostrar isso. Uma vez que você demonstrou isso, você provou que a T é uma transformação linear. Isso é uma coisa que a gente fez lá na nossa primeira aula. Desculpa, na nossa aula 4, né? E por que isso é importante? Isso é importante porque quando eu pensar na imagem da T, né? A imagem da T, a gente vai ver que tem o T de 1, 0, ele vai ser o 1, 1, 0, e o T de 0, 1 vai ser 1, menos 1, 2. Né? 1, 0 e 1, menos 1, 2. Então, esses dois vetores é que geram a imagem de T. A imagem de T mora lá no R3, como ela é gerada por dois vetores, e esses vetores são linearmente independentes, é só ver que um tem componente Z e o outro não. Então, isso é um plano. Né? A gente sabe disso lá de vetores, que a imagem de T, então, vai ser um plano, beleza? A imagem de T, a gente costuma escrever ou IMT, né? Ou IM de T, ou então RAM de T. RAM de range, claro, né? De que é imagem em inglês. E aí a gente pode dizer que a imagem é gerada por esses dois vetores. E o 1 menos 1, 2. Então, se eu quero saber, quanto é que vale a T no 5, 3? Poxa, a T no 5, 3 vale 5 vezes a T no 1, 0, mais 3 vezes a T no 0, 1. Por quê? Porque é uma função linear, né? Uma transformação linear. Então, a T no 5, 3 vai dar 5 vezes a T de 1, 0, vai ser o vetor 5, 5, 0, mais 3 vezes a T de 0, 1, que vai ser o vetor 3 menos 3, 6. E aí essa conta vai dar 8, 2 e 6, né? Claro que você poderia ter feito isso direto, né?
Poderia ter calculado direto a definição, que eu estou tentando te mostrar um ponto, né? Eu sei que você fala, pô, mas isso aí é inútil, né? Não é inútil. Vai ver, isso tem uma utilidade. Isso vai ficar, é, isso vai ficar evidente. Uma utilidade é uma questão de é, compacidade, né? De economia de espaço. Em vez de eu ter que escrever tudo isso, tipo, todas essas informações aqui das primeiras linhas, eu poderia dar só essa informação que a t de 10 é o 1, 10, a t de 0,1 é o 1 menos 1, 2, e que a t é uma transformação linear. Isso seria o suficiente para concluir que a t de xy é aquela expressão ali do começo, tá? Da primeira linha. Beleza, então essas coisas vão dando um ensejo da forma matricial. Por que estão em ensejo da forma matricial? Deixa eu pular para o próximo frame. Eu vou ver se eu consigo deixar isso claro, né? A gente falou que o t de 1, 0 era o 1, 1, 0, né? Então, o t de 1, 0 é o 1, 1, 0. E o t de 0, 1, a gente calculou também que era o 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. E aí a gente percebeu que para eu saber a t num ponto xy, basta multiplicar a primeira coisa, esse primeiro por x e somar com o segundo por y. Então, considera a seguinte matriz assim. A matriz 1, 1, 0, 1, menos 1, 2. Tá? Aqui eu coloquei, né, o t de 1, 0. Aqui eu coloquei o t de 0, 1. Se eu pego essa matriz e eu faço a multiplicação de matriz pela matriz coluna xy, lembrando, né, essa matriz aqui é 3 por 2. Só posso multiplicar ela por uma matriz 2 por alguma coisa. E o resultado vai ser 3 por essa alguma coisa, né? No caso é 2 por 1. É 2 por 1 e o resultado vai ser uma matriz 3 por 1, tá? Porque só dá para multiplicar se esses forem iguais, e o resultado da multiplicação tem esse número de linhas e esse número de colunas. Beleza. Então, se eu faço essa conta aqui, se eu realizo essa multiplicação, bom, eu tenho certeza que está... Tenho certeza de uma expressão forte, mas eu imagino que você está acostumado a realizar essa operação assim, linha multiplica coluna, linha multiplica coluna. Isso não está errado, tá? Linha multiplica coluna. Então, seria 1 vezes x mais 1 vezes y. E depois, 1 vezes x mais menos 1 vezes y. E aí vai dar 0 vezes x mais 2 vezes y. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que x que multiplica 1, 1, 0 mais y que multiplica 1 menos 1, 2. Mas, veja bem, isso vai dar exatamente a expressão do t de xy. Né? Quando a gente fizer essa conta, dessa linha aqui, dessa igualdade aqui, a gente poderia fazer a conta, né? Isso aqui vai dar x mais y, x menos y, 2y. Isso aqui é a expressão do t de xy. Então, olha só, a multiplicação de matriz, ela é definida, ela é criada para isso aqui funcionar, tá bom? Quando você aprendeu lá no ensino médio que não fazia o menor sentido, claro que não fazia sentido, você não sabia que era uma transformação linear, que era um espaço vetorial, mas está aqui, esse é o motivo. A multiplicação de matriz a gente define, né, daquele jeito, linha multiplica coluna, para a transformação linear, a matriz associada a uma transformação linear, poder ser escrita desse jeito, né? Dessa forma aí. Lembrando que os vetores a gente sempre vai representar como uma matriz coluna. Tem um outro motivo que tem a ver com a representação dos sistemas lineares também, tá? Para multiplicação de matriz.
Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que eu gostaria que você guardasse, disso que eu falei até agora, é o seguinte: vou amarrar. Se a gente tem uma transformação linear qualquer, né? Se T é transformação linear de Rn para Rm, ele pega um cara no Rn de navio e passa para o Rm de Maria, a imagem de T eu posso identificar, né? A imagem de T ela vai ser gerada pelo T. Aqui eu estou colocando na base canônica, né? Lembrando que a base canônica a gente costuma chamar de E1, E2, até o En. E aí, por conta disso, a gente percebeu que você pode escrever uma matriz onde na primeira coluna aqui, você vai colocar AT no vetor 1, 0, 0, né? Na segunda coluna, você vai colocar AT do 0, 1, 0. E bom, e na última coluna você vai colocar na T do 0, 0, 0, 1, certo? E vai multiplicar pelo x1 até xn. Né? E isso aqui, o resultado disso, vai ser uma coisa que é um y1 até o ym, de forma que esse vetor todo aqui dê, né, a mesma coisa que o t aplicado em x1 até xn, como função, né? Pensando nesse x1 até xn como vetor e o t como a função de fato. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego essa matriz associada à transformação linear, ela multiplicar por uma matriz coluna à direita é a mesma coisa que aplicar a função, tá bom? Então, eu quero dar mais alguns exemplos, vou fazer isso no próximo vídeo, só vou dar exemplos de como que a gente faz isso, e aí depois a gente vai fazer aquela observação de que a base canônica não é a única que existe. Então, a gente vai começar a tomar um cuidado adicional de falar em qual base a gente está. Tá? Então, isso que eu estou mostrando é o que você vai fazer em 90% dos casos na sua vida, é o que você mais vai usar. Essas matrizes da transformação na base canônica. Mas em alguns casos não vai ser tão simples. Em alguns casos você vai precisar trabalhar com bases diferentes, tá bom? Então isso a gente deixa para os próximos vídeos dessa aula 5.